Aí faz daqui para festa. O que dizer depois do culto da tarde, hein, gente? Você estava aqui de tarde? A vontade da gente só fazer o replay do culto da tarde, começar a dançar. Eu disse, eu vou subir e dizer amém. Amém para o culto da tarde, que foi bênção demais. Gente, é uma grande honra estar aqui, é uma grande honra ver essa igreja crescer. O seu pastor e a Adriana, eles são bênção para a nossa vida. A gente tem uma história juntos, não é de agora. A gente é macaco velho e a gente cresceu junto e viu muita coisa acontecer para saber que isso pode ser multiplicado em muitos lugares. Todos sabem que a gente é cria lá da Zona Norte, do pastor Humberto, né? E a gente viu aquele lugar crescer, a gente fez parte ativa daquele lugar. E é como se a gente arrancasse uma célula de lá e plantasse em outro lugar, porque a palavra é a mesma. A água que corre lá está correndo aqui, está correndo em Boa Viagem. E a gente sabe que essa água ela traz crescimento, multiplicação, restauração, salvação. Então há muita coisa para acontecer aqui nesse lugar, certo? Então, uma coisa é certa, está pequeno. Não tem que crescer para a janga ser grande, tem que crescer para acomodar você e os seus. E a gente estava conversando um pouco lá dentro e eu disse, Gui, desculpa estar falando assim, pastor, né? Vai ficar bem, né? Eu estava, pastor! Mas assim, na mesa de amizade, a gente chama pelo nome, carinhosamente, um pelo outro. Eu descobri também que vocês têm um pastor internacional, né? Um pastor here, né? The pastor Jesse and the sister Betty, né? Então, vocês já são internacionais sem nem saber, né? Então, a gente estava conversando lá, não é a respeito de prédio, gente. A gente não foi chamado, isso aí, a gente não foi chamado para ser zelador de prédio, a gente foi chamado para cuidar de vidas. Prédio é consequência, gente. E cada vez que vai crescendo, vocês, como casca que precisa ser trocada, vocês vão precisar de lugares maiores. Não sei se um prédio novo, não sei se vocês compram as duas casas aqui do lado e constroem uma coisa só. Várias coisas podem acontecer e Deus é o melhor roteirista que pode existir. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do nosso Senhor. Amém? Então, as coisas vão acontecer e quando você pensar que não, já está expandindo. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que a gente faz acontecer por fazer acontecer. A gente, quando chegou em Boa Viagem, a gente dizia, vai ter 3 cultos no domingo, mas sem nem perceber, sem nem ter necessidade, de repente a gente tem 3 cultos no domingo. Uma estratégia, uma coisa que Deus levanta aqui, uma ligação, alguém que chega com a conexão correta, te coloca num fluir divino. De favor. Eu não sei você, mas a gente está debaixo de uma palavra profética. A gente está debaixo de uma palavra profética que fala a respeito de ventos favoráveis. Agora, profecia, eu vou dizer um negócio. Essa igreja já recebeu um bocado. Não já? Vocês estão aqui com um bocado de profecia, e é engraçado porque a profecia ela vem, nos anima, dá uma acalentada na nossa alma, às vezes ela vem e nos alisa, a profecia nos alisa, chama para perto e diz, vai acontecer, e você é acalentado, você é aquecido pela palavra profética, mas e aí? O que fazer? Porque Deus falou, vai acontecer? Mas quantas coisas Deus já falou para a sua vida e você está esperando? Como fazer, como colocar em movimento, como fazer trabalhar a palavra profética em nosso favor? Eu não sei se você viu aí nesse negócio, tem uma palavra que está nos acompanhando há alguns meses. E hoje, pela primeira vez, eu preguei lá em Boa Viagem e eu vou ter que pregá-la de novo aqui também. Eu vou liberar ela para vocês. Mas eu peço desculpa porque é uma palavra que é um bebê, ela ainda não está amadurecida. Eu não tenho aquela segurança de algumas palavras que já estão me acompanhando há muito tempo, que a gente libera com tanta facilidade, porque já cresceu dentro. Então, ela vai vir meio ainda sem forma e vazia, e eu peço paciência sua. Mas deixa eu dizer um negócio, é algo fresco de papai que ele quer para nós. Se ele me deu permissão de liberar aqui, significa que existe algo para acontecer aqui que está intimamente associado com aquilo que está acontecendo lá em Boa Viagem. O tema é janela profética de oportunidade. O tema é bonito, né? Mas e aí, isso quer dizer o quê, gente? Deus abre tempos e estações.
onde você precisa se posicionar para que aquilo que foi profetizado na sua vida comece a operar. Gente, isso é um padrão bíblico bem estabelecido. Nenhuma profecia vem sem a necessidade de um posicionamento para que as coisas aconteçam. Então, Deus tem nos convidado em janelas de oportunidades para que a gente se posicione profeticamente e não de acordo com o natural que está ao nosso redor. Muito pelo contrário, pastor, como é que eu identifico uma janela de oportunidade profética? Como é que eu consigo ver uma janela? Como é que eu sei que é uma janela? Primeiro, a janela de oportunidade profética é algo que você vai identificar como sendo extremamente bom para você. Normalmente está associado com algo que você sempre quis, você sempre desejou aquilo, você se vê naquele lugar. Eita, eita! Tudo que eu sempre desejei está associado com essa porta que se abre, essa janela que se abre. Segunda maneira de você identificar, não é tão fácil. Não é simplesmente acontecer por acontecer. Uma janela de oportunidade profética sempre precisa que você se posicione de uma maneira que vai tirar você da sua zona de conforto. Sempre vai ser desconfortável você se posicionar e aproveitar uma janela de oportunidade. Terceiro, você vai dizer, só podia ter sido Deus. Não está associada à sua força ou à sua capacidade. Eu dei esse exemplo de manhã e gosto muito. Imagina um prédio de 10 andares. Para subir um prédio de 10 andares, você pode escolher. É melhor ir de elevador? É. Mas não é impossível você subir um prédio de 10 andares de escada. Não é impossível. Tem gente até que vai preferir, tem uns doidão aqui mais acadêmico, mais que gosta mais. Eu vou de escada mesmo, porque tem muita gente para subir. Sobe as mulheres aí, eu vou de escada. Tem uma galera mais da malhação. Você sobe os 10 andares, chega um pouco cansado lá em cima, mas você vai aproveitar a vista. Mas se esse prédio for de 100 andares. O engraçado de 100 andares, quando você está no elevador, você está lá subindo e parece que nada está acontecendo, você só entrou. E a coisa vai lá subindo, tem musiquinha e tudo mais. A musiquinha do meu elevador é gospel, né? Com muito louvor, com muito louvor. Você está lá com musiquinha no elevador, nem percebe a força que o elevador está fazendo para levantar, e você chega lá no 100º andar, sai e aproveita a vista. Mas se não tiver elevador, você não chega lá de escada. E se você conseguir, o pouco que subir 100 andares de escada, vai chegar lá tão ofegante, tão morto, que a vista você não aproveita. Você chega no 100º e começa a rolar de volta para descer os 100 andares que subiu. Na sua força, você não chega lá. Mas uma janela de oportunidade vai te levar a lugares onde na sua força era impossível chegar. Mas, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você vai precisar romper com a impossibilidade que se levanta de aproveitar a janela. É pontual que eu vou dizer a reação natural nossa a uma janela de oportunidade profética. A gente olha assim e diz, caramba, isso aí seria muito bom, mas não é o tempo. Por causa de uma situação financeira, por causa de um impedimento natural, por causa de um posicionamento que precisaria romper, você até acha, nossa, isso aqui é de Deus, isso aqui é muito bom. Mas não é o tempo. Quem sabe o próximo ano eu consiga. Só que janelas e oportunidades proféticas quer fazer funcionar coisas em você que nem em 10 anos você seria capaz de colocar para funcionar. E Deus tem nos desafiado a vivenciar essas oportunidades. Vamos entender algumas coisas primeiro. Eu estava estudando hoje de manhã e eu fiz até um vídeo ontem, convidando o povo para vir e assistir isso daí.
Gente, vem. Eu disse, olha, estou pregando isso de manhã, se você vir à noite, venha de manhã. Porque quem ia receber à noite era você aqui. Se você vem à noite, venha de manhã para você ouvir, porque existe algo dentro de mim que eu preciso liberar sobre a sua vida. E estudando sobre o que a gente ia falar, eu comecei a entender que é necessário a gente falar do tempo de Deus. E eu recebo uma mensagem, reagindo a um postzinho que eu fiz de um diácono seu que está aqui, Marcos Aurélio. Correto? Ele pega, manda assim, pastor, Deus tem o tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3:1, e é lá que eu vou começar, Eclesiastes 3:1, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, diga, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem os tempos dele. Ele funciona no tempo, apesar de não depender do tempo, porque Deus é atemporal. Deus é criador do tempo. E como criador do tempo, ele não se submete ao tempo. Ele não precisa do tempo, porque para Deus já é. Fé é um convite a você tocar a eternidade. Você tocar o lugar onde Deus está, onde as coisas já é. Desculpa colocar no singular, desculpa não fazer a associação, mas é exatamente isso que fala. As coisas, tudo que existe em Deus já é. E fé é um convite para você visitar o lugar onde já é. O Rick Renner diz que, naquele texto de Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele diz que sem fé não é ausência de, mas é longe de, porque fé ali implica um lugar. Fé é um lugar onde céus encontram a terra e onde o tempo não tem mais importância. É onde você consegue ver já feito aquilo que ainda não é. Na escala da eternidade já é, mas na escala do tempo ainda vai ser, ainda vai se manifestar. Mas Deus nos convida a um lugar onde já é. Para quê? Para você estar tão convencido do já é, que paredes não são limites. O que é que me limita uma parede? Não, Deus já é. Deus já é grande. Deus já é muito lugar para receber muitas pessoas, porque somos muitos. O pequeno só está na nossa visão, mas só aqui fora. Você já pensou que você carrega o maior dentro de você? O Espírito de Deus mora dentro de nós. A grandiosidade que a gente tem dentro é o suficiente para romper com qualquer pequenez que se apresente aqui fora. Qualquer coisa pequena que se levanta contra nós, nós temos o grande, o maior dentro de nós. Então você já está habilitado a vivenciar o grande. Apesar da sua mente natural queira pensar pequeno. Ah, mas eu sou o menor. Mas daqui da igreja do Janga, pastor, eu sou da menor família. E dentro dessa minha família eu sou o menor. Aí quando Deus aparece para tu, diz: eita, homem grande. Aí você vai olhar assim: oxe, eu? Porque Deus tem uma visão um pouco diferente da nossa visão, daquilo que a gente está vendo diante de nós. Você sabe que onde a gente vê problema, Deus vê uma oportunidade. Quando a gente vê montanha, Deus vê um. Isso é anjo concordando, dizendo amém. Amém de anjo é esquisito, bem cueco. Onde a gente vê montanha, Deus vê vale. Onde a gente vê coisas baixas, Deus já levantou aquilo ali. Deus vê diferente da nossa maneira de enxergar. Ele enxerga diferente. Vamos lá. Daniel, capítulo 2, do verso 20. Força. O amor é mais difícil. Obrigado. Daniel, capítulo 2, no verso 20, diz assim:
Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque ele dá sabedoria porque dele é a sabedoria é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Não é a situação que rege você, é Deus que rege você. E é Deus que muda os tempos e as estações. Não olha lá para fora para se adaptar por dentro, se estabelece por dentro. Segunda mensagem que aprendemos hoje à tarde: dispõe-te. Dispõe-te e anda, dispõe-te e resplandece. Dispõe-te e desce. Você que se dispõe a. Não é a situação que determina você. Meu irmão, não seja determinado pela situação. Não deixe a situação dizer se você vai, se você fica, se você faz, se você deixa de fazer. Não permita. Quando estava o culto aqui acontecendo, a gente foi para lá, eu disse: pastor, eu disse: diga, igreja de profetinha, né? Que a gente sabe que é tudo sapatinho de fogo. No culto, não sei se esse culto agora é o culto dos pastores, dos mestres, mas no culto da tarde é o culto dos profetas. Tinha cheio de profetinha aqui, cheio de sapatinho de fogo, tudo dançando. Eu vi a hora do negócio assim, cortando. Eu digo: meu Deus do céu, igreja de profeta, né? O pastor tem que andar com os extintores só para controlar o fogo, para o fogo ser controlado. Tem que ir ajeitando. Mas deixa eu dizer um negócio. Existe uma unção profética nesse lugar. Existe algo acontecendo para estabelecer o improvável. Para tirar vocês daquele negócio assim. Mas é o Janga, pastor. Aqui a gente está aqui, a gente está na periferia, a gente está aqui. Gente, Deus quer pegar o que não é. Deus quer pegar o improvável. O que nos olhos naturais não pode. Vai ser uma igreja boa de bar. Não, não se defina pelo que lá fora está dizendo. Se deixe ser, se disponha a ser definido pelo que Deus vê você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salmos 90, 12. A gente vai chegar lá. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aqui o salmista está nos ensinando que quando a gente começa a identificar os tempos e as estações, os tempos e as estações. Não é contar o tempo de aniversário que a gente tem. Feliz aniversário, 19 anos. Beleza, que lindo, gente. 19 anos. A gente celebra a história que a gente viveu lá para trás, mas principalmente no aniversário, a gente gera expectativa sobre o que Deus vai fazer daqui para frente. Até aqui nos trouxe o Senhor, até aqui vencemos grandes batalhas, até aqui Ele tem nos guardado com a tua mão, até aqui Ele tem nos guiado, até aqui Ele nos trouxe para perto, até aqui Ele fez. Mas, gente, muito mais Ele fará. A sua mão vai adiante de nós, adiante de nós. A mão dele nos cobriu no passado, mas agora ela vai adiante de nós, adiante de nós, abrindo portas que não podiam ser abertas, quebrando ferrolhos, fazendo um lugar favorável. Com sinais, milagres e maravilhas. Ensina a nos contar os dias. Significa o quê? Pai, abre os nossos olhos para que a gente entenda a estação que estamos vivendo. Para que a gente não possa estar passivo, sofrendo em meio à estação. Meu irmão, não tem nada pior do que você viver uma estação sem estar preparado. Não tem nada pior você enfrentar um inverno, um frio, sem estar preparado para ele. Você está lá, tudo acontecendo, mas por causa que você está apático, você está reclamando.
Que frio, que calor, para que isso? Enquanto a estação está favorável para aqueles que se prepararam e se posicionaram. Ensina a contar os nossos dias. Ensina-nos a identificar as estações. Para quê? Para que a gente alcance coração sábio. Para que a gente consiga se posicionar da maneira correta. Para a gente ser ousado. E retirar o máximo que aquela estação pode nos dar. Em Mateus, no capítulo 16, Jesus pega um monte de religioso, ele está de 1 ao 4, a gente não vai ler todo, você lê esse em casa, para a gente ganhar tempo. Do 1 ao 4, fariseus e saduceus, as duas principais correntes de interpretação bíblica, as duas principais linhas judaicas, chegam para Jesus e unidas. Os fariseus com cuidado com a palavra, os saduceus responsáveis pelo templo, as duas classes representadas lá, dizem, e aí, qual é o sinal que tu pode dar? Mas a gente está em Mateus 16, sinal lá para trás já teve cura de cego, já teve aleijado andando, já teve surdo ouvindo, já teve endemoniado sendo expulso, já teve morto ressuscitado. E eles ainda querem um sinal, eles não querem um sinal de poder, de maravilha, de milagre, eles querem ver Jesus no céu aberto com coroa sentada no trono, para o quê? Para satisfazer a razão deles. Eles querem naturalizar o que é espiritual e ficarem satisfeitos. Eles querem ver o prédio inaugurado. Eu vou crer, o dia que o prédio estiver lá, eu creio. Aí você recebe o convite, aí você vê o prédio lá, para 3.000 pessoas, Verbo da Vida Janga. Aí você diz, agora eu creio nessa visão. Creu tarde. Você perdeu de crescer junto com ela. Você perdeu de se desenvolver, porque a gente estava falando lá dentro, não somos zeladores. Somos pastores. Prédio é consequência de quê? De vidas. Vidas que anseiam crescer, se manifestar. Meu irmão, isso aqui que a gente está vendo é só os obreiros. Se você está se vendo aqui, você é só o obreiro. De quê? Da igreja grande que vai ser. Por quê? Porque vai chegar mais e mais pessoas. A gente cresce é para acolher, a gente cresce para receber, a gente cresce porque tem mais vidas para entrar. É por isso que a gente cresce. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vira igualzinho, religioso. Bota Deus numa caixinha e começa a analisar as ações. Não sei se essa palavra profética, deixa eu ver se está em linha. Não tem problema, meu irmão. Vá lá e confira nas palavras. Isso é válido. Mas se é bíblico, se não fere a palavra, pule e se anima. Ah, pastor, eu vou me animar por quê? Porque você faz parte desse mover. Você não é um espectador, você não foi chamado aqui para assistir um filme, você foi chamado para ser participante. E o engraçado é que o filme, o roteiro que Deus tem para a gente nunca é coadjuvante. Não existe um ator principal. Os pastores, presidentes, não são os atores principais. Somos todos principais. A Bíblia diz que Deus deu o unigênito. Para colher o quê? Primogênito. Mas depois, quando ele fala que Jesus é o primogênito, ele diz que agora não tem mais segundogênito, porque nem existe essa palavra, mas só para você entender. Não existe segundo, porque somos a igreja dos primogênitos. Deus não tem um papel secundário para você aqui. Deus tem um papel de liderança, um papel de líder, um papel de destaque. Você tem lugar nessa visão. Você é importante. Você é necessário. Mas não espere o seu pastor te reconhecer de púlpito.
Teu pastor te chamar de novo. Eu queria que o irmão Jesse ficasse de pé. Jesse, eu te reconheço como um pilar dessa igreja. Não espere esse reconhecimento, porque o seu reconhecimento ele não é natural e humano. Senão a estrutura fica religiosa e engessada. O teu reconhecimento é celestial. O teu reconhecimento, quando você se dispõe, quando você sobe em cima da palavra, quando você entra na janela de oportunidade, céus se abrem para onde você está andando, e uma voz lá de cima vai dizendo: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eis a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Assume você o protagonismo. Somos a igreja dos primogênitos. Não tem escala de importância. É lógico, meu irmão, tem um cabeça aqui. Eu conversando com ele, a gente foi pastor auxiliar, a gente trabalhou junto dentro de uma igreja, onde tinha um pastor, um cabeça. E eu disse: Gui, a gente estava lá pedalando por trás, né? E achando que era muito bom, porque quem vai pedalando atrás no meio do grupo faz tititi, tititi, tititi. O que está com cara no vento, está fazendo força todo o tempo. E de repente a gente bota a cara no vento e diz: tá abrindo espaço para você crescer. E vocês vão crescendo no vácuo, mas na escala de importância, você é necessário. Você não é descartável. Essa igreja precisa de você, de cada um de vocês. Você vai dizendo: eu? É, você. Você é necessário. Aí os saduceus fariseus aparecem para Jesus e dizem: dá um sinal. E ele diz: eu não vou satisfazer a tua razão. Deus não quer te convencer, menino. Deus não vai gastar tempo com você tentando lhe convencer. Meu filho, venha que eu te dou isso. Venha isso que eu te faço assim. Faz isso para mim que eu faço isso aqui para você. Isso não é uma negociata. Deus não está preocupado em te convencer. Mas o que ele pede é que você creia. Aí Jesus diz, responde para ele, esse eu quero ver com você junto. No verso 3. Verso 2, ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Verso 3, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. E ele continua dizendo: sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. A gente fica tão religioso que a gente fica especialista da razão, especialista no natural, e perde a sensibilidade de perceber tempos e estações no espírito. E eu vou dizer, a oportunidade que estava na frente desses homens não era qualquer oportunidade, a janela de oportunidade era o Cristo vivo encarnado. Sabe, um religioso não aproveitou, mas uma mulher, que a Bíblia diz que ela se chamava Maria, comprou um perfume caro e disse: essa janela de oportunidade eu não vou perder, aos pés dele eu vou derramar o meu perfume, eu vou dar o meu melhor, eu vou enxugar com os meus cabelos. Para os especialistas no natural, não teve aproveitamento a janela de oportunidade, mas para os simples de coração, que creram nele. Quando Jesus relata um bocado de religioso lá e um interesseiro, Judas podia ter vendido isso e ter dado aos pobres, e interesseiro, ladrão, estava querendo, a Bíblia registra, estava interessado porque ele roubava. O outro religioso na sala, como pode uma mulher estar fazendo isso? Jesus disse: o que ela está fazendo vai ser relatado para gerações futuras a aproveitar janelas de oportunidade profética.
ter sensibilidade para entender, para compreender o tempo e a estação, para tirar o melhor desse tempo, para fazer acontecer coisas, para colocar em movimento coisas que há muito tempo foi profetizada, que há muito tempo, meu irmão, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, você não pode permanecer do mesmo jeito, você precisa acabar o ano dizendo, eita que eu cresci demais esse ano, eita que coisas aconteceram na minha vida, eita que eu sou diferente, a minha família é diferente. Chega de estagnação, chega de ficar parado, chega, meu irmão, aproveita. Você precisa ser intencional. Intencional nas janelas de oportunidades. Lá em Lucas, capítulo 4, verso 17 a 21, também eu vou narrar isso daqui, depois você vai lá e dá uma lida. Jesus, ele entra num templo, num culto normal que estava lá, dá uma oportunidade para o irmão, chega, vamos dar uma oportunidade para o irmão pregar. Ele chega lá, e agora, só essa passagem eu quero ver aqui, no verso 17 diz, achou o lugar onde estava escrito. Você precisa ser intencional. Gente, tem texto bíblico que você sabe decorado. Mas tem uma estação na sua vida que você vai ler aquilo que você sabe decorado. Aquilo salta em cima de você. Parece que tomou vida. Parece que ele tomou vida. Parece que acendeu um neon. Ele pulou em cima de você, sentou no seu colo e disse, eita, estou aqui. Você, meu Deus. Eu sabia isso decorado. Parece que isso agora está vivo dentro de você. Você precisa ser intencional. Seja intencional em cima desse texto. O que ele está dizendo para você fazer? Você precisa ser intencional. Jesus, ele era intencional com o profético. Ele ia em cima, onde era para fazer. Mateus é um livro que sempre está dizendo, para se cumprir o que foi falado pelo profeta. A respeito de Jesus, você vai ter várias incursões dessa, onde Cristo, o Deus vivo, é intencional no profético. Você precisa ser intencional no profeta. Deixa eu dar 2 exemplos para você. E depois a gente vai rapidamente ver como identificar uma janela profética, ok? 2 exemplos. Os 2 estão em Lucas. Lucas capítulo 5, verso 27 e 28. Eu quero ver com você o quão são parecidos os relatos, o quão é uma janela profética de oportunidade e como reage cada um deles, ok? Lucas 5, 27 fala sobre Levi. Esse Levi é Mateus, que no livro de Mateus ele se chama de Mateus nessa passagem, ok? Aqui Lucas chama ele de Levi, mas no relato de Mateus ele diz, era eu. Ele diz, Mateus estava lá, ok? No cobrador de impostos, só para você entender. E diz assim, passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. Publicano era um judeu que virou cobrador de impostos. E ele era malquisto dentro dos judeus, e ele era malquisto dentro dos romanos. Ele era uma pessoa desprezível dos 2 povos. Os romanos invadiram a Judéia e estavam lá vivendo em dominação. Então ele trabalhava para os romanos e os romanos desprezavam porque ele era judeu. Mas os judeus desprezavam ele porque ele trabalhava para o romano. Então ele era um ninguém no meio da sociedade. Agora, financeiramente era muito bom. O retorno era muito bom. A Bíblia não fala que ele era coisado. Aquele do Chosen é uma licença poética, ok? O Mateus do Chosen é uma licença poética. Ele precisa emocionar a gente precisa chorar para assistir Chosen. E não se preocupe, pode assistir Chosen. Eu assisto Chosen, choro que só a gota no Chosen. Até nos que eu já assisti, quando eu assisto de novo, choro de novo. Mas Chosen não é Bíblia. Hashtag Chosen não substitui a Bíblia. Tem licenças poéticas ali que é para a gente chorar. E graças a Deus que está inspirado na Bíblia. Melhor do que as desgraças que tem lá para assistir, ok? Então Mateus não se relata nenhum problema com Mateus. Mateus era bem de juízo, mas ele era um ninguém dentro da sociedade. Nem os romanos gostavam, nem os judeus gostavam. Quem era Mateus? Ninguém. Vivia bem.
porque tinha um bom salário e era bem recompensado pelo trabalho que fazia. A gente sabe disso, que o publicano era bem. Tinha alguns que roubavam. Tanto é que Jesus, ao entrar na casa de um publicano, ele diz: o que eu fiz, eu vou devolver. Ele mesmo se acusa. Jesus não fala nada. Ele diz: ah, porque tu chegou aqui, entrou na minha casa. Ah, eu vou devolver. Eles tinham acesso a recursos e eles eram bem de vidas. Tinha dinheiro. Então, quando ele viu, assentado à coletoria, disse-lhe: segue-me. O que é isso? Janela de oportunidade. Jesus disse: segue-me. Agora, o que é que ele tem que fazer? Abrir mão de tudo que tinha. Ó a impossibilidade. A janela de oportunidade apareceu. E o que é que ele precisava? Abrir mão de tudo que tinha. O que é que Mateus escolheu? Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E aí a história conta. A gente sabe quem é Mateus. A gente conta a história dele contando a história de Jesus até hoje. Se você for um pouco mais na frente, no capítulo 18 de Lucas, no verso 22. Capítulo 18, verso 22. Vai ter uma história semelhante, só que um coração completamente diferente. Você lembra que Mateus não era ninguém? Mateus olhou assim e disse: eu? Rabi, você está me chamando? Sim, segue-me. E ele largou tudo, foi. Esse outro menino, que nem nome tem, aparece na frente de Jesus, e eu vou pegar um pouquinho antes do que a gente vai ler. E ele diz: bom mestre! E Jesus dá logo uma rasteira nele. Jesus não dá rasteira em quem vem com o coração quebrantado. Ele só dá rasteira em religioso. Você já percebeu isso? Com um religioso hipócrita, das duas mãos no vidro. Fica 2 semanas escutando o zumbido. Que ele dá valendo. Com esse daqui ele deu uma rasteira. Por quê? Ele disse: por que tu está me chamando de bom? Bom mesmo só o Pai. Por quê? Porque ele falava para ele o que ele se achava. Ele se achava bom. Ele tinha um conceito elevado de si. Ao contrário de Mateus, que não se achava ninguém, esse aqui chegou por cima. E ele diz: bom mestre, esse bom mesmo é o Pai. Por que tu está dizendo isso? Tu está se achando alguma coisa? Ele diz: como eu faço, bom mestre, para herdar o reino? E ele diz o mandamento. E ele diz: isso eu já respeito, isso aí eu já observo. Olha só, e aí a gente vai ler, verso 22. Ele diz: eu já respeito isso. Quem vai fazer? Verso 22, Jesus diz: ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Eu sei que você já cumpre o mandamento. Eu sei que você está cheio de si. Todo religioso com justiça própria, porque você faz o mandamento, porque você cumpre o mandamento. Mas deixa eu dizer um negócio, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. A mesma janela de oportunidade que veio para Mateus, veio para esse jovem. A mesma janela de oportunidade. E a impossibilidade derrubou ele. Porque a Bíblia diz, no 28, ele se levantou e deixou... Não, perdi, fui para o outro. 23, mas ouvindo isso, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era o quê? A mesma janela de oportunidade abriu para os dois. A mesma situação financeira eles tinham. Tinham dinheiro, tinham que deixar. A impossibilidade é deixar o que tinha. Isso não é uma regra, gente. Ninguém aqui está falando deixe tudo que tem e siga o pastor. Não é isso, não. É a janela que apareceu e a impossibilidade. Veja só o padrão. A impossibilidade. Um disse, vou-me embora, é aqui. O outro disse, que chance maravilhosa. Mas não é o tempo. Não é para mim. A gente sabe o nome dele até hoje. O outro, nem o nome a gente conhece. Como a gente reage à janela de oportunidade vai determinar o nosso futuro.
vai determinar o que você pode fazer em Deus. Se você pegar a sua impossibilidade e dizer, isso aqui não me para, não faça a menor ideia de como isso vai ser resolvido, mas eu vou dizer sim ao que Deus está falando. Eu vou dizer sim a essa janela. Eu vou crer por cima das minhas possibilidades, porque aquele que me chamou é fiel. Eu iria chamar o grupo de louvor a esse momento, mas eles já estão aqui em cima, percebeu? Gente, a gente precisa entender que o profético, ele desenha a realidade. E aquilo que você acredita, naquilo que você acredita, estrutura o ambiente que você está inserido. Se você recebe a palavra profética e você ousa crer, e o profético pode ser sim uma profecia falada de púlpito por inspiração. Quantas profecias vocês não já receberam? Mas o profético, às vezes, é a Bíblia, inspirada pelo Espírito. Tem muita coisa na Bíblia que o Espírito está trazendo para você que é profecia, para você se encaixar dentro dessa realidade. O profético divino precisa estar intimamente ligado ao Espírito. É ele o responsável pela liberação de poder necessário para que a profecia se cumpra na sua vida. E dito isso, eu quero que você abra em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20, e a gente vai encerrar nesse texto. Mas eu nunca vou encerrar de maneira fácil. A gente vai encerrar falando ele em várias versões, ok? 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém, diga provém. Esse provém no original diz assim: vir à existência, começar a ser, receber vida. A profecia, ela está aqui, mas ela precisa ser ativada. E essa ativada não é de vontade humana. Não é o desejo, não é o seu querer somente, não. Ela vem a existir, ela é ativada de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo... Ok? Você está bem? Vamos ler na mensagem para ver se a gente entende um pouco melhor? Verso 20 da mensagem, 2 Pedro 1:20, diz assim: o ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Por quê? Porque não é algo produzido no coração humano. A profecia resulta da ação do Espírito Santo, que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Melhorou? Posso melhorar mais. Deixa eu ler na versão A Paixão, que você não vai ter aí. Na versão A Paixão diz assim: você deve entender isso desde o início. A interpretação da profecia das Escrituras requer o Espírito Santo. A profecia ela não vem para a sua razão, não vem para o seu entendimento natural. Muito pelo contrário, a profecia ofende o teu entendimento natural. Ela vai se levantar e você vai dizer: oxe, 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 oxe. A profecia não vem para a sua razão. Ela requer o Espírito Santo dentro de você. Meu irmão, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Dê lugar. Dê espaço para ele operar. Tem muita gente tentando botar o Espírito Santo na cadeira VIP. Senta aí, Espírito Santo, você não precisa fazer nada, eu sou desenrolado. Eu faço tudo. Se não precisasse, Deus não tinha colocado o Espírito Santo dentro da gente. A gente precisa do Espírito. Todo texto, todo profético que se levanta para você como impossível é a vontade de Deus para você. E Deus fala, tu vai romper nações e tu faz... Nem inglês eu sei falar.
E tá esse homem aqui dizendo que eu vou, tá esse desejo, tá essa intenção, tá essa palavra dentro de mim que eu vou romper nações. Ha! Todo profético vai se levantar com uma impossibilidade para você. E aí você se diverte. Você vai, vou ter que depender do Espírito. Porque é ele que vai fazer essa daí, pastor. É ele que vai ter que desenrolar esse rolo. Porque esse daí eu não consigo. Porque eu já fiz 3 anos de Duolingo e não sai do gando. Eu só posso dizer the Bible is on the table. Mas o Espírito Santo vem para fazer o que você não pode fazer. Você deve entender isso desde o início. A interpretação da profecia das Escrituras requer o Espírito Santo, pois não se origina da própria imaginação de alguém. Nenhuma profecia verdadeira vem de iniciativa humana, mas é inspirada pelo mover do Espírito Santo sobre aqueles que falaram a mensagem que veio da parte de Deus. O Espírito Santo sempre vai cumprir o roteiro profético de Deus na nossa vida. Sempre. Sempre. Ele sempre vai te levar para lugares para se cumprir o que foi profetizado ao seu respeito. Você sempre vai estar fazendo coisas. Uma vez que você é inspirado pelo Espírito, você vai estar aqui para se cumprir a profecia a seu respeito. Pastor, onde está escrito isso? Onde está? Jesus cumpriu profecias que foram escritas. Você está cumprindo profecias celestiais. Aonde você chega? Cheguei nesse lugar. Para quê? Para cumprir o que foi profetizado ao seu respeito. Você está aqui nessa igreja para se cumprir o que foi profetizado a seu respeito. Você está sendo desafiado a crescer para se cumprir o que foi profetizado a essa igreja. Você vai crescer, você vai aumentar, sua família vai chegar toda aqui, seus parentes vão vir para cá, seus amigos vão vir para cá, vai ter salvação, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter restauração, vai ter crescimento, vai ter. Para se cumprir o que Deus falou a respeito da sua vida. Queria que você ficasse de pé. Eu vou chamar minha galega aqui. Tu percebeu que ela está mais galega do que o normal, né? A bicha tá galega, chega a estar brilhando. Eu digo, meu Deus do céu, parece que saiu do encontro com Jesus. A gente quer orar pela sua vida. Mas antes a gente vai se preparar para isso. Levanta a tua mão, vamos adorar o Senhor. Levanta a tua mão. Creio que Deus quer liberar alguma coisa sobre a sua vida. Como nós somos gratos, Pai, pela honra de estarmos aqui essa noite, Pai. Bem. Nós entendemos o teu descortinar profético para essa igreja, Pai. Existe algo grande sendo construído, não em estrutura física, mas em corações aqui. Existe uma identidade sendo gerada por Ti nesse lugar, Pai. E existe força nessa unidade sendo estabelecida da Tua parte, Pai. E nós te agradecemos pela honra de participar desse momento, de poder tocar esse momento dessa igreja. Somos impactados, Pai,
pela unção desse lugar, por aquilo que tu tem feito com esse povo, Pai. Eu oro para olhos espirituais abertos, para que eles possam ver e entender o tempo e a estação, para que eles possam se ver grandes no lugar que não ainda é teu desejo final, Pai, mas isso é apenas consequência daquilo que eles se veem por dentro, Pai. Que eles consigam se ver grandes, porque em Ti eles já são grandes. Em Ti eles já são grandes. Pai, olhos espirituais para eles verem quem são, o que têm e o que eles podem fazer segundo o poder, Pai, que atuou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, Pai. O poder da ressurreição está aqui presente, disponível para eles, Pai, para fazer o impossível, para mover as pedras, montanhas se jogarem ao mar. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por cada um deles, Pai. Posicionamentos. Pai, eu te agradeço, Pai, pelo sim deles. Pelo sim deles. Por cada pessoa que se levanta nessa noite. E sim a Ti, Senhor. Nós podemos ver grandeza, 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 grandeza. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Tem algo mais. 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 Aleluia. Aleluia. Na unidade, Deus ordena a bênção. Na unidade, Deus ordena a bênção. Todos unidos na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo parecer, falando todos nós a mesma coisa. Que não haja no nosso meio espaço para ego, espaço para divisão, espaço para contenda, mas cremos, Pai, numa unidade em um nível sobrenatural, Pai. Sobrenatural. Cada um tendo o que é do outro como primeiro, cada um se preocupando, cuidando uns dos outros, cuidando da visão do Senhor para esse lugar. Pai, nós cremos no Janga sendo alcançado. Pai, nós cremos no litoral de Paulista sendo alcançado. Pai, nós cremos na cidade de Paulista sendo alcançado. Pai, nós cremos na região metropolitana do Recife sendo alcançada. Pai, nós cremos no Nordeste brasileiro. Nós cremos no Brasil sendo alcançado. Pai, nós oramos por outras nações. O Senhor já liberou palavras para nós, Pai, de que nós iremos para muitos lugares, de que muitas igrejas vão nascer a partir dessa, e nós já oramos por esses povos que serão alcançados. Nós já oramos pelas congregações do Verbo da Vida Janga. Nós já oramos pelas nações que nós vamos tocar. Já existem grupos em outras nações se reunindo para nos assistir. E nós declaramos o fogo do Senhor alcançando eles também. Nós declaramos essa palavra se espalhando, se espalhando, se espalhando. Pai, o teu povo será conhecido como um povo que ama, como um povo que honra. Pai, esse lugar será conhecido como um lugar de milagres e intervenções sobrenaturais. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos assim. E nós cremos em intervenções sobrenaturais na vida desse povo aqui, Pai. Para que eles vejam que o Senhor confirma a tua palavra com sinais. O Senhor confirma a tua palavra com sinais. Tem gente aqui que até o fim do ano vai alcançar coisas que vem crendo, que vem lutando há muito tempo e não vai fazer força para isso. Vai acontecer pela graça de Deus. O Senhor está derramando favor abundante para os seus filhos. Favor abundante para os seus filhos. Favor abundante para os seus filhos. Esse tempo que nós passamos aqui juntos, numa maratona de cultos. Muita palavra, muita unção, muito fogo, muito culto. Meu irmão, não foi em vão. Não foi em vão. O Senhor estava expandindo a nossa mentalidade. O Senhor estava expandindo a nossa visão. Do jeito que você se enxerga, assim você é no reino.
Então o Senhor precisava fazer algumas pessoas aqui se enxergarem diferente, para que Ele pudesse depositar, fazer você viver aquilo que Ele tem para você. Então, primeiro, tem um tempo de preparação. Primeiro, tem um tempo de alargamento de tendas. Você sabe, como o pastor Edgley falou, como a gente estava conversando, a gente não trabalha pelo prédio. Nós somos pastores. Nós trabalhamos por pessoas, pelo reino de Deus. Mas o prédio, ele acompanha o crescimento interno. Nós crescemos por dentro. Nós expandimos como pessoas, como povo de Deus. Aí o prédio não cabe mais, aí o prédio alarga. Aí as paredes alargam. Para quê? Para fazer o nome de alguém conhecido? É, o nome de Jesus, cada vez mais conhecido. Para caber tua família aqui, caber os teus vizinhos. Meu irmão, eu creio numa revolução nesse lugar. Uma revolução da palavra da fé. Quem está aqui no Janga há mais de 2 anos, lembra como era o Janga 2 anos atrás? E a gente declarava aqui, o Janga vai crescer como nunca. O Janga vai crescer como nunca. Muitas empresas vão vir para o Janga. Restaurantes vão vir para o Janga. Estabelecimentos comerciais vão vir para o Janga. Hoje eu não preciso mais declarar isso, porque isso já é uma realidade. Mas agora eu declaro outra coisa. O Janga não vai ser conhecido por bares, por festas ou por restaurantes. Mas o Janga vai ser conhecido por um avivamento poderoso da palavra da fé. Tu mora onde? Eu moro no Janga. Ah, o Janga onde milagres acontecem? O Janga, onde o povo está se convertendo, tem uma comunidade lá cristã crescendo cada vez. É lá mesmo. O Janga, onde pessoas nos bares estão se convertendo. É lá no Janga mesmo que eu moro. No Janga, onde não tem mais como ter festa do mundo, porque ninguém vai. Porque o povo quer ir para a igreja. É lá no Janga mesmo. Meu irmão, se você puder ver como eu estou vendo. Se você puder ver como eu estou vendo. Só que isso sobra para você. Isso sobra para a tua casa. Isso sobra para a tua família. Eu estou falando da obra de Deus, eu estou falando disso. E eu? Ei, você não fica esquecido, não. Quando eu saio do centro, eu coloco o Senhor no centro. Meu irmão, quando eu coloco o Senhor no centro, eu tiro as minhas preocupações. Eu tiro os meus cuidados próprios. Aí eu entro num lugar chamado descanso. Aí quando eu entro no descanso, eu posso viver pela fé. E quando eu vivo pela fé, os milagres acontecem. Então muitas vezes o que está faltando para algo acontecer na vida da gente é a gente tirar o foco da vida da gente e colocar o foco no que o Senhor tem para fazer. Aí eu foco nisso. Aí quando eu vejo, eu nem estava esperando mais, eu nem estava mais envolvendo força para isso. Aí começa a acontecer. E de todos os lados, pipocando, bênçãos. Sabe, tão rápido que a tua cabeça vai girar. E para onde você olhar, você vai ver bênçãos, mais e mais. Sabe o que é que eu imagino? Quando a Bíblia diz que a tua cabeça vai girar. Paz, aconteceu algo aqui, eu olho. Outra coisa boa aqui, eu olho. Outra coisa boa. Uau! Olha o que Deus está fazendo. Tem gente me procurando, teve gente que me procurou hoje e disse, pastor, o senhor falou de portas abertas. Tem tanta porta sendo aberta que eu não sei o que fazer. Me ajude a escolher. Me oriente. Ei, o Espírito Santo vai te guiar no melhor caminho que você deve escolher. Mas o problema não vai ser a falta de opções. O problema, entre aspas, vai ser escolher das muitas opções que vão surgir. Eu creio num tempo de aceleração.
aceleração sobrenatural sobre o povo de Deus nesse lugar. Você entende que o que Deus tem para fazer aqui não pode demorar? Tem muita vida para ser salva e isso tem que ser o mais rápido possível. Então você tem que crescer o mais rápido possível. Você tem que prosperar o mais rápido possível. Você tem que viver as bênçãos de Deus o mais rápido possível. Então, o mais rápido possível, larga a preocupação, coloca Deus no centro e comemora o que o Senhor já começou. Comemora a nova etapa que já se abriu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida? Pode manter a celebração, pode manter. Você entende, eu ainda não tomei essa decisão e eu preciso de Jesus. Levanta a tua mão, a gente vai orar por você, a gente vai celebrar o teu novo nascimento. Ei, essa é a decisão mais importante que você precisa tomar na tua vida. Se você ainda não tomou, levanta a tua mão, corre para cá. Corre para cá, não deixa para depois, para amanhã. Tem alguém? Rápido, corre para cá. Quem é? Quem é você? Quem é você? Deixa eu te ver. Olha que tem. Ah, não, pastor, deixa eu resolver isso aqui. Lei, é desse jeito que tu tá mesmo. Corre. Corre logo. Rapaz, não volta para casa do mesmo jeito, não. Se você não quis vir nesse momento, procura a gente no final, mas não volta para casa do mesmo jeito. Não volta para casa do mesmo jeito. Deus tem coisa nova para a tua vida. Amém? Aleluia.